Hoje nós vamos meditar um pouquinho em Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao 18, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. Hoje eu quero meditar com vocês o seguinte título: Sejam luz em meio a uma geração corrompida. Talvez um dos homens que mais enfrentou acusações dentro do cristianismo tenha sido o apóstolo Paulo. Desde os primeiros dias de sua conversão e no desenvolvimento do seu ministério, sempre essas acusações estiveram presentes. O acusaram de ser um falso cristão, o acusaram de ser um inimigo que estava espionando os discípulos para depois encarcerá-los. Foi acusado de ser falso apóstolo em mais de uma ocasião. Foi acusado de ser falso apóstolo porque a sua aparência para essas pessoas não era a aparência de um apóstolo. Foi acusado de ser um falso apóstolo porque não vivia falando sobre visões. Pasmem vocês, acusaram o apóstolo Paulo de não ser apóstolo porque não era do reteté. Por isso, quando te acusarem de ser um pregador frio, fraco, e quem sabe até um falso pregador do evangelho, por você não ser dos mantos, dos movimentos, dos reteté, alegre-se. Os carnais e os meninos de Corinto acusaram o apóstolo Paulo da mesma coisa. As acusações contra Paulo não pararam em sua morte. No século 21, ainda existem inimigos da cruz que, vez por outra, aparecem para acusar o apóstolo Paulo. A acusação mais famosa contra o apóstolo, nesse século, é que os seus ensinos são contrários ao ensino de Jesus. Eles vão dizer: Jesus ensinou uma coisa e o apóstolo Paulo desfez aquilo que Jesus ensinou. Porém, quando nós olhamos para o texto que nós lemos nessa noite, nós percebemos que essa acusação é falsa. Se você comparar o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 14, especialmente a expressão "no meio de uma geração corrompida e depravada", e comparar esse texto com o texto de João, em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, você vai perceber que os dois textos, eles têm muito em comum. A ideia central desses versículos é que, por termos sido alcançados pela graça, não significa que seremos tirados desse mundo. Portanto, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã ainda nesse mundo corrupto e depravado que vivemos. Em resumo, nós temos que ser cristãos, mesmo no mundo em que vivemos. A verdade ensinada por Paulo é a mesma verdade ensinada por Jesus.
Porque Jesus diz: eu não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Se a verdade ensinada por Jesus foi reafirmada por Paulo, as exigências para os cristãos do primeiro século também são aplicáveis a nós. Se existe exigência para um crente do primeiro século, essa exigência também serve para as nossas vidas. Mas alguém então pode dizer assim: olha, pastor, essas exigências elas são injustas, elas são demais para nós, porque o nosso século é diferente demais do século primeiro. Paulo define o mundo do século I como uma geração perversa e corrompida. Para a expressão perversa, é usada uma palavra no grego que significa uma geração sem escrúpulos, desonesta, dura, injusta, distorcida, moralmente perversa. Essa é a designação que Paulo dá para a igreja, o povo, para a sociedade do primeiro século. Paulo diz ainda que é uma sociedade corrupta, é uma sociedade sem sentido moral, depravada. Será que a sociedade do primeiro século é tão diferente da sociedade do nosso século? Não, é o mesmo tipo de sociedade. Os pecados são os mesmos. Nós podemos definir muito bem a nossa sociedade como perversa e corrompida. E o que me assusta não é o pecado fora da igreja. Fora da igreja, eu só espero o pecado. O que me assusta é que muitos que se dizem discípulos de Cristo são perversos e corrompidos. Aceitam propina, dão propina, vendem os seus votos, tentam ganhar dinheiro com caminhos escusos, com coisas ilegais. O que me assusta não é fora da igreja, o que me assusta é dentro da igreja. Eu não me assusto com o racismo fora da igreja. Os homens são maus. O que eu me assusto é com o racismo dentro da igreja. Eu não me assusto com a corrupção fora da igreja, eu me assusto dentro da igreja. Portanto, a sociedade do século I e a sociedade do nosso século são a mesma coisa, porque o ser humano não evoluiu. Evoluiu a tecnologia, evoluiu a medicina, evoluiu a ciência, mas o ser humano continua sendo ser humano. Porque o problema do ser humano é um problema espiritual. E problemas espirituais não se resolvem por meio da ciência. Qual é a diferença entre Caim, que matou seu irmão, de alguém que mata o seu irmão hoje? Nenhuma. O problema não está no sistema econômico, o problema não está no sistema político, o problema está no homem. Não há diferença,
Mas as exigências, se não há diferença entre a sociedade do primeiro século e a sociedade do nosso século, também não há diferença nas exigências para aqueles que se dizem cristãos, para aqueles que se dizem discípulos de Cristo. É justamente nesse contexto de corrupção, é justamente nesse contexto de perversão, de depravação, que Paulo diz: vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Nesse texto, eu gostaria de destacar algumas verdades nessa noite. A primeira verdade que eu gostaria de destacar nessa noite é que não podemos nos recolher a uma redoma de vidro chamado templo. Nós não podemos nos recolher a uma redoma de vidro chamado templo. Olha o que nos diz o versículo 15: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. A sociedade na qual viviam os filipenses estava longe de ser considerada honesta, amorosa, justa. Eles viviam em uma escuridão espiritual. E Paulo diz que os cristãos deveriam se destacar no meio dessa sociedade. Porém, eles não deveriam se destacar pelo seu conhecimento científico, pelo seu conhecimento acadêmico ou seu porte físico, mas por serem luz no meio da escuridão. Com isso eu não estou condenando o academicismo ou o conhecimento científico. O cristão também deve buscar essas coisas. E na história nós tivemos grandes nomes dentro da ciência que eram cristãos. Mas esse tipo de conhecimento, ele não precisa, ou ele não está relacionado com alguém crer e confiar em Cristo. Um ateu pode desenvolver uma nova vacina para o coronavírus. Embora ele negue a existência de Deus, Deus ainda pode usá-lo para o benefício da humanidade. E tem uns crentes bobo, besta, que dizem assim: eu não vou usar a Natura. Eu falo: dá para mim, dá os perfumes teu, não joga fora não, porque eu uso. Eu não vou usar a Natura, porque a Natura fez um negócio dos homossexuais. Eu não vou usar a Natura. Eu não vou tomar Coca-Cola, que se virar o rótulo vira alô diabo. Aí eu falo: bestado, o Facebook é de um ateu, o Instagram é de um ateu, o WhatsApp é de um ateu. Então para de usar essas coisas. Pastor, isso está pegando pesado, né? Desenvolvimento científico não tem nada a ver com ser convertido a Cristo. Porém, o que Paulo ressalta aqui é que a diferença que se espera que o cristão produza na sociedade deve vir da condição que agora ele tem de filho de Deus, como diz o versículo 15. Nós não precisamos, e o que Paulo nos chama não é para transformarmos a sociedade porque somos muito inteligentes ou porque descobrimos uma coisa nova. Paulo está dizendo: vocês precisam ser luz na sociedade porque vocês são filhos de Deus. Nós cristãos, irmãos, precisamos ter em mente que ser filho de Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade. E essa responsabilidade deve ser exercida não apenas dentro do templo, mas para além dele. Em outras palavras, se você é filho de Deus, então você deve demonstrar o caráter do
seu Pai para além dessas quatro paredes. Um dos grandes problemas dos cristãos é que eles pensam que somente devem ser cristãos quando estão inseridos dentro do templo, quando estão envolvidos em alguma atividade cristã. Assim, nossa tendência, irmãos, é achar que para nos santificarmos, nós precisamos nos isolar do mundo. Isso não é algo novo. Na história do cristianismo, nós encontramos grupos que pensavam desse jeito, que se separavam da sociedade, como os menonitas, como os quáqueros. Eles procuravam se isolar da sociedade com a intenção de buscar santificação. Mas no texto de Filipenses, o apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos a se tornarem puros, irrepreensíveis e inculpáveis, onde? No meio de uma geração corrompida. Paulo não diz assim: vocês têm que sair do mundo, vocês têm que se isolar da sociedade. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo: vocês têm que ser santos no meio dessa sociedade. O ensino de Paulo não contradiz o ensino de Cristo. A proposta de Cristo nunca foi a proposta de isolamento. Aliás, Cristo nunca teve uma proposta para si de isolamento. Ele estava com todos. É possível sermos santos em uma sociedade corrompida como a nossa. Não é algo inatingível. Deus não vai nos tirar, irmãos, dessa sociedade. Ele não vai nos guardar numa redoma de vidro, porque Ele tem propósitos conosco no meio dessa sociedade. Deus não nos tira do meio dessa geração corrupta, e mesmo assim ainda espera a nossa santificação, a nossa transformação, para que essa santificação, essa transformação dê testemunho da sua glória. Ele não nos tira do meio dessa sociedade, ainda espera que sejamos santos, porque essa transformação serve como pregação do Evangelho. Portanto, entenda bem o que eu vou te dizer nessa noite. Se Deus te colocou no lugar que você está, Ele te colocou lá para ser instrumento da glória dele. Muitas vezes as pessoas querem fugir dos lugares onde elas estão. Certa vez uma moça que fazia mestrado procurou e disse que pensava em abandonar o mestrado dela numa instituição pública, porque ela era pressionada em relação à fé dela. E o que eu disse para ela é: fique lá, não saia, porque Deus pode até usar um servente de pedreiro para alcançar o doutor, mas é muito mais fácil Ele usar você, porque você já está lá dentro. Deus pode usar quem Ele quiser, mas se Deus te colocou lá, é porque Ele conta com você, para que você seja a diferença, seja luz onde você está. Você trabalha em que área? Você trabalha na área da beleza? Sirva naquele lugar como luzeiro. No salão, banho e charme. Fica a dica. Está gravando aí, bota no YouTube, banho e charme. Aí
Aí você bota lá no comentário depois, o telefone do banho de charme, tá? Simone, tem um nome em inglês de mim que eu não sei nem pronunciar. Naus, né? É unha. Deus te colocou neste lugar para você ser bênção neste lugar, para você ser luz neste lugar. Somente, irmãos, somente há um lugar que nós não devemos permanecer. Somente há um lugar. Um lugar que prega o falso evangelho. Aí você pode sair. Você não precisa estar lá, não. Mas às vezes, irmãos, nós não entendemos, que Deus nos colocou, Deus nos deu a oportunidade de estar em certos lugares, para que a gente seja luz naqueles lugares. Nós queremos fugir. O diabo não pode gritar uma vez, o cão não pode latir uma, duas vezes, e nós queremos fugir. Que Deus é esse que nós servimos? Que não fortalece os nossos joelhos, que estão tremendo. Ser crente aqui dentro é muito fácil. É legal. Mas o Senhor, nessa noite, nos chama, irmãos, para sermos luz fora desse lugar. Sabe onde é que se precisa de luz? Onde há escuridão. Cristo nos chama para sairmos do anonimato. Para sermos luz. Nós somos a geração, irmãos, que somos leões, defendendo Lula e Bolsonaro, mas somos gatinhos, quando se trata de ser luz. Eu amo a igreja, creio que ela é o método mais eficiente de evangelização, de transformação social. Porém, eu entendo, irmãos, que o nosso cristianismo, a nossa fé, a nossa espiritualidade, ela deve conseguir romper esse lugar de culto. Tem que ser para além disso daqui. Mas é um segundo ponto que eu quero destacar nessa noite. Nós devemos manter um comportamento de cristão. E quando eu falo cristão, eu não penso naqueles que são apenas nominais, como nesse país temos muitos cristãos. Quando eu falo cristão nessa comunidade, eu trato de discípulos de Cristo. Há uma diferença entre ser cristão e ser discípulo de Cristo. Nós devemos manter um comportamento de cristão, de discípulos de Cristo, mesmo distante da liderança da igreja. Olha o que diz o versículo de número 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Versículo 12 é um chamado à obediência. Mas ele não é um chamado isolado. Paulo não chega apenas e diz: vocês têm que ser obedientes. A expressão assim mostra que o apóstolo parte para uma conclusão. Paulo começa afirmando que aqueles irmãos sempre foram obedientes em sua presença, mas que agora eles deveriam ser obedientes em sua ausência. Ao ler esse versículo,
alguns pontos me saltam aos olhos. O primeiro é o tom pastoral do apóstolo. Ele vai fazer uma exortação. Então ele começa chamando aqueles irmãos de meus amados, meus queridos, meus considerados. Esse detalhe é importante, irmãos, pois ele nos instrui. Ele, de duas maneiras, eles instruem os pastores, eles instruem os presbíteros a como devem exortar a sua comunidade. Mas eles nos instruem também, como cristãos, a entendermos que a exortação é um sinal de amor, a chamada de atenção é um sinal de amor. Sabe, o que mais deveria nos assustar é quando a gente é ignorado, e não quando a gente é chamado a atenção. Quando nós somos ignorados, significa, irmãos, que aquela pessoa entende que não tem mais jeito para a gente, que já tentou tudo que podia fazer. Mas quando nós somos chamados a atenção em amor, nós devemos valorizar isso. Significa que a pessoa se importa com você. Significa que a pessoa não quer ver para o teu mal, que está vendo que você está caminhando para o abismo e está tentando te tirar desse abismo. O pastor que ama chama atenção. O segundo ponto que me salta aos olhos é a certeza que o versículo nos transmite. Ao lê-lo, nós percebemos que Paulo tem uma convicção. Mas por que Paulo tinha essa convicção? Será que ele se achava tão bom professor que ele entendia que os seus leitores obedeceriam, pois haviam aprendido bem? Ou será que ele pensava que os irmãos de Filipenses obedeceriam por ele ser um apóstolo? Tem uns aí querendo ser apóstolo. E numa determinada live eu desafiei os apóstolos que estavam assistindo a curar os enfermos de Covid e não apareceu nenhum para curar. Portanto, se demonstraram falsos apóstolos. Fiz quase igual o padre Quevedo, né? Entorte teu dedo. Já viu esse vídeo? Entorte meu dedo. Se vocês são os apóstolos, então curem. E alguns estão se chamando de apóstolos porque não querem ser contrariados. Porque quem é que vai contrariar um apóstolo? Será que Paulo estava pensando nisso? Será que Paulo estava pensando o seguinte: olha, eu vou mandar eles obedecerem, eu vou chamar eles à obediência, e eles vão obedecer, porque senão eles vão receber a maldição do pastor Paulo? Ou você nunca ficou sabendo de um crente que foi amaldiçoado com um pastor? Se você sair dessa igreja, tudo vai dar ruim na tua vida. Se ele fosse. Nada disso. Paulo não estava pensando nada disso. Paulo não tinha certeza que aqueles irmãos obedeceriam por causa dele, por causa da qualidade do seu ensino, por ser um grande professor. Paulo tinha confiança que eles iam obedecer, porque ele cria, ele tinha certeza, ele tinha convicção que o poder do Evangelho trabalharia na vida daquelas pessoas. Paulo tinha convicção que aqueles irmãos obedeceriam, pois ele havia dado um grande exemplo, um exemplo de Cristo e de sua obediência. O capítulo 2, Paulo está tratando dessa obediência de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: sejam obedientes porque Cristo foi obediente, sejam obedientes porque Cristo, sendo Deus, se encarnou, ele obedeceu ao Pai até morte e morte de cruz. A obediência daqueles irmãos, assim como a nossa obediência, deve ser uma obediência ultra circunstancial, uma obediência que vai para além das circunstâncias, para além do momento. Muitos de nós, irmãos, são obedientes naquilo que lhe apraz, naquilo que ele gosta, naquilo que lhe favorece. Muitos são obedientes
naquilo que não lhe custa. O chamado de Paulo é: sejam obedientes para além dessas circunstâncias. Parece-me que esses crentes sofriam de um tipo de nostalgia, de um tipo de saudosismo. Paulo não está mais aqui. Quando Paulo estava aqui era bom demais. Eu era crente quando Paulo estava aqui. Paulo está preso. Há uma chance muito grande de Paulo não ver mais esses irmãos. Então Paulo diz: a obediência de vocês não pode ser motivada pela minha presença. Ela não pode durar apenas quando eu estou com vocês. Um cristão, irmãos, e aqui você precisa entender isso. Você não precisa me obedecer. É verdade. Você precisa obedecer a Cristo. Você precisa obedecer aquilo que eu falo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, parar de ser marionete na mão dos outros. E muitas vezes os irmãos vêm pedir conselho para mim: pastor, você acha que eu deveria fazer isso? Não sei. A decisão é sua. Você tem que pesar. Se tu fizer isso, você vai correr o risco de acontecer isso aqui. E se você fizer isso, vai acontecer isso aqui. A decisão é sua. Pastor, qual a decisão que você tomaria? Se fosse eu tomaria essa decisão aqui. Mas eu não posso te obrigar a tomar a decisão que eu acho que é certa. Mas você tem uma obrigação: obedecer aquilo que eu ensino, como se fosse o ensino de Cristo, ou melhor, quando eu ensino o que Cristo ensinou. É por isso que nós precisamos conhecer o Evangelho, para a gente não ser enganado pelos outros. Esses dias eu vi uma doida aí dizendo: a igreja foi onde eu fui mais usada. A André Surak, tomara que assista esse vídeo na internet. André Surak, a Universal nem igreja é, minha filha. Você está falando de igreja? Uma seita do Satanás. André Surak, assista esse vídeo, manda para ela, marca ela no vídeo. Nem igreja é. Aí ela diz: eu fui usada. Mais de 1,5 milhão eu doei para ela, para entrar no Universal. E a resposta é: você nunca conheceu o Evangelho. Você fez isso porque você não conheceu o Evangelho. Você foi uma tola. Quantos irmãos estão sendo enganados desse jeito? Não conhecem o Evangelho. E porque o pastor falou para pular de um pé só, pula. Obedeçam aquilo que eu ensino de Cristo, sobre Cristo, aquilo que Cristo ensinou. E obedeçam quando eu estou presente ou quando eu não estou presente, porque no final das contas, Cristo está presente. Mas nós podemos aprender, aliás, uma terceira verdade nessa noite. Nós podemos ter certeza que não estaremos órfãos nessa jornada. O versículo 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Meus irmãos, que chamada difícil que nós estamos recebendo nessa noite. Sejam obedientes, sejam santos, sejam irrepreensíveis no meio dessa geração corrupta e depravada. Não é fácil isso. Não é fácil.
bombardeados pelo pecado dia e noite. É difícil. E às vezes, irmãos, nós achamos que é impossível isso. E nós achamos que é impossível, irmãos, sermos santos e irrepreensíveis e sermos luz nessa sociedade, porque a gente acha que a santificação depende de nós. A gente acha que nós estamos sozinhos nessa jornada. Por sabermos que somos falhos, que somos fracos, a gente desanima. A gente quer desistir. Ou você nunca pensou dessa maneira? Eu vou voltar para a bagaceira. Eu vou largar a mão disso. Eu vou voltar para tudo tuts. Tô nem aí. Parece que às vezes a gente está sozinho nessa jornada. E parece que o Deus que nós servimos é um tirano, que dá ordens impossíveis a gente cumprir, e depois ele diz: se virem, e se vocês não cumprirem, serão punidos. O diabo muitas vezes nos engana com isso, enche os nossos corações com a mentira de que nós estamos sozinhos e que nós não vamos conseguir viver uma vida de santidade, porque o mundo é ruim mesmo, e porque nós somos maus mesmo, e não tem jeito. Mas o versículo 13 nos mostra algo diferente. Ele nos garante que nós não estaremos sozinhos, porque o texto diz que é Deus que efetua o querer e o realizar em nossas vidas. Nenhum desejo e nenhuma ordem divina podem ser desenvolvidas por nós, a não ser que Deus trabalhe em nossas vidas. Na queda, o nosso desejo foi corrompido, e nós vivemos lutando com esse pitbull que existe dentro de nós, com esse leão que existe dentro de nós, e nós continuamos lutando com ele diariamente, e às vezes nós fracassamos, e às vezes a gente cai nos mesmos pecados que a gente já cometeu. E quantas vezes, irmãos, Irmãos, a gente às vezes acha que pecado é apenas pecados imorais. Talvez alguém nessa noite está pensando aqui na imoralidade e outros tipos de pecados ligados a essa questão. Mas quantos de nós aqui, irmãos, às vezes peca pela falta de fé? Quantas vezes muitos de nós aqui, irmãos, não conseguem crer nem pelo alimento diário? Isso é pecado também. Quantos de nós aqui, irmãos, fracassa em pequenos delitos? E constantemente nesses mesmos pequenos delitos. Isso porque, irmãos, nós vamos continuar essa batalha intensa e severa até que Deus transforme a nossa vida por completo, até que nós sejamos transformados, até que o dia do Senhor venha e o que é corruptível se vista de incorruptibilidade. Então não haverá mais pecado. É por isso, irmãos, por causa desse desejo que é inclinado ao pecado, e essa luta que nós temos, é que Deus tem que empregar em nós o desejo correto, a vontade dele tem que ser aplicada em nós por ele mesmo. A graça é o combustível para realizarmos a vontade de Deus, e sem essa ação de Deus em nós, nós nunca desejaríamos aquilo que ele quer. Nem mesmo a revelação escrita seria suficiente, nem mesmo se Deus aparecesse para nós, seria suficiente para que esse desejo brotasse no coração do homem. Deus precisa implantar no nosso coração esse desejo. É por isso, irmãos, que é uma tolice um cristão orgulhoso. É por isso que é uma tolice um cristão que bate no peito e diz: eu sou um homem de oração, eu sou uma mulher de oração, eu sou um cristão verdadeiro. É uma tolice. É uma tolice, irmãos, porque se nós desejamos buscar a Deus,
Então não há méritos em nós, não há motivo para nós nos gloriarmos nessa atitude, porque esse desejo não vem de nós, é produzido por Deus em nosso coração. Sabe qual que é um dos grandes pecados que nós cometemos? É que quando Deus imparte esse desejo no nosso coração, nós não cedemos esse desejo, nós buscamos outros desejos, outros prazeres. Quando nós damos um passo em direção à santificação, é o Senhor que está nos carregando até lá. Deixa de ser bobo, porque nos nossos pés, irmãos, não há forças para caminharmos em direção à santidade, a não ser que Deus nos carregue até esse lugar. Nós temos que começar a orar da maneira correta. Senhor, imparta no meu coração o desejo pela oração, o desejo pela leitura, o desejo pela santificação, o desejo pela tua presença. Imparta no meu coração. Tira a minha paz se eu não orar, tira a minha paz se eu não ler a Bíblia. Imparta isso no meu coração. O texto diz que Deus implanta no coração o querer e o efetuar. É isso que algumas pessoas ainda não entenderam. A santificação depende da ação de Deus em nossas vidas. Nós precisamos apenas reconhecer que precisamos de santificação. Reconhecer essa nossa limitação nos glorifica ao Senhor. Exalta o nome dele. Que maravilha é saber que minhas atitudes de santificação são impulsionadas pelo próprio Deus e que isso serve para a glória dele mesmo. E sabe por que, irmãos, que Deus tem que realizar em nós o querer e o efetuar? Porque os propósitos dele não podem falhar. E se ele colocasse a dependência do sucesso dos propósitos deles nas mãos dos homens, os propósitos de Deus falhariam, porque nós com certeza vamos falhar. Deus precisa controlar todas as coisas. Deus precisa tocar toda essa toada. Deus precisa levar essa história até o final. É por isso, irmãos, que nós entendemos que Deus preserva os santos. É muito mais do que perseverança dos santos, é a preservação dos santos, é Deus que nos preserva. Portanto, irmãos, quando nós chegarmos no céu, foi porque Cristo morreu na cruz, foi porque o Espírito nos convenceu, e foi porque Deus nos preservou até esse momento. Glorificado seja o nome de Deus por isso. Nós podemos concluir esse sermão dizendo que nós somos chamados, irmãos, para influenciarmos o mundo que nos cerca e não para sermos influenciados. Se o grupo de WhatsApp que você pertence te influencia, saia dele. Se ele te influencia a imoralidade, saia dele. Nós não temos que ser influenciados, não. Nós temos que influenciar. E se as pessoas gostam de você, e se elas te querem lá, elas têm que aprender a te respeitar. Entenda que Deus não vai tirar você do emprego que você está, e nem da família que você está. Porque é lá que Deus quer que você seja luz. Pare de ser covarde. Pare de tremer essas pernas. Se Deus te colocou lá, Ele vai te fortalecer e você vai resplandecer naquele lugar. O mundo está em trevas e ele está deteriorando. Mas Deus nos elegeu não apenas para sermos salvos, mas Ele nos elegeu também para sermos luz.